Boa tarde, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de comunicação oral e escrita. Hoje é a nossa aula de número 6. Aqui, comunicação oral e escrita, aula número 6. Nós vamos falar hoje sobre a importância de escrever bem, tá? Essa aula está na página número 10 da apostila. Lá na aula número 3 da apostila, nós conversamos um pouquinho sobre a importância e os benefícios da leitura, né? Hoje nós vamos falar sobre a importância da escrita, tá? Então, segue para vocês um texto, tá? Falando sobre a importância de escrever bem. Vocês vão ter algumas dicas, tá? E aí, em seguida, vocês terão 2 exercícios após a leitura. Então, realizem a leitura e nós vamos fazer 2 exercícios. O primeiro exercício, ele pede para que vocês leiam atentamente e ler atentamente o texto e destacar os erros de ortografia. Então, vocês vão ter um texto que chama O Assassinato da Ortografia. Vocês seguem um texto para vocês, um texto simples, um texto do nosso dia a dia, com palavras do nosso dia a dia, e ele está escrito com várias palavras erradas, tá? Então, vocês vão ler e destacar, sublinhar de alguma forma ali a palavra que está escrita errada. Em seguida, vocês vão reescrever o texto corretamente. Não é só para colocar as palavras que estão erradas da forma correta. Vocês vão reescrever todo o texto da forma correta, tá? Então, primeiro vocês vão fazer a leitura, destaca as palavras erradas e em seguida vocês vão reescrever esse texto colocando as palavras corretas, tá bom? Terminou? Nós temos um segundo exercício que também vai trabalhar a escrita. Quando vocês forem trabalhar numa parte administrativa, vocês possivelmente vão trabalhar muito com e-mail, tá? Então, o nosso segundo exercício tem a ver com essa situação. Então, o nosso segundo exercício pede assim: imagine que você trabalha em uma empresa e precisa enviar um e-mail para o senhor Augusto, funcionário do almoxarifado, solicitando a compra dos seguintes materiais. Aí ele vai descrever quais materiais que você precisa solicitar. Então, 100 folhas sulfite, 2 canetas azuis, uma caneta vermelha, 100 copos descartáveis. Você começará a usar esse material na próxima segunda-feira para uma reunião no período da tarde. Escreva o e-mail que você enviará para o Sr. Augusto. Então, vocês vão escrever o e-mail para o Sr. Augusto aqui na apostila, como vocês digitariam se você estivesse na empresa. Então, como eu escrevo esse e-mail, como eu começo esse e-mail, como eu solicito, o que escrever, quais palavras usar, como eu finalizo esse e-mail. Então, vocês vão fazer essa atividade, tá? Aí, em seguida, eu gostaria que vocês lessem, tá? Escrita e pronúncia. Então, veja alguns exemplos de palavras que você não deve pronunciar errado. Então, aqui eu coloquei várias palavras que às vezes no nosso dia a dia nós falamos errado. Então, nós precisamos nos corrigir. Então, tem algumas palavras. É advogado e não advogado. Não é caderneta e não cardeneta, e aí vai. É umbigo e não imbigo, lagartixa e não largatixa. Então, aqui tem algumas palavras para vocês lerem qual é a forma correta e depois como as pessoas às vezes falam errado, tá? Para vocês ficarem atentos em relação a falar bem, tá? Então, falar e escrever bem. Então, essa é a nossa atividade. Exercício número 1, vocês vão ler o texto, destacar as palavras que estão erradas, em seguida vai reescrever todo o texto colocando as palavras certas, tá? E todo o texto completo. O exercício 2, vocês vão elaborar um e-mail, tá bom? Então, eu vou finalizando o nosso vídeo. Qualquer dúvida eu estou à disposição. E 2h20 eu volto para nossa correção. Combinado? Qualquer coisa eu estou à disposição.